Olá pessoal, meu nome é Igor, eu sou engenheiro agrônomo. Hoje estou na função de consultor especialista de irrigação na Copercitos e hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento de um bom projeto de irrigação. Quais os pontos que a gente tem que se atentar num projeto de irrigação e saber se ele realmente se adequa às necessidades da nossa propriedade. Então, começando, vamos falar sobre os parâmetros primeiro, né? Quais são as informações que a gente precisa? Então, a primeira coisa, para fazer um projeto, a gente tem que ter algumas informações da propriedade, né? Além das figurinhas, mapeamento da lavoura a ser irrigada, a demanda de água na irrigação, análise agronômica da lavoura e uma análise de água. Eu vou, nos próximos slides, explicar para vocês melhor o que é isso. Então, vamos passar para o próximo. Então, o mapeamento da lavoura a ser irrigada, eu preciso de informações topográficas da área, né, que seria a área mesmo, o tamanho dela, as limitações, o local de captação, então isso tem que estar definido, aonde eu vou pegar essa água para o meu projeto, o local do meu transformador e o local do reservatório, se tiver um reservatório. Tá? Mais para frente nós vamos falar sobre reservatório. Mas informações da área, o tamanho dela é importante, né? E o local de captar água e o local do transformador também. Às vezes a gente tem um local de captação em um ponto e o transformador é muito longe, então a gente vai ter que pensar aí como que a gente vai fazer, onde vai colocar essa captação, se vamos colocar um reservatório um pouco mais perto, são pontos do projeto, tá? No próximo slide, também sobre o mapeamento dessa lavoura a ser irrigada, qual que é a demanda de água para irrigação? Eu tenho uma área e eu quero irrigar ela. Então, a gente tem que fazer o cálculo e pensar quanto de água eu preciso para irrigar essa área que eu tenho de forma eficiente, né? Então, a quantidade de água ela vai depender do tamanho da sua área, do tipo do seu sistema, então se é gotejamento, se é pivô central, se é carretel, se é microaspersão. Cada sistema tem uma eficiência diferente, cada sistema tem uma necessidade, uma lâmina de irrigação diferente, que é o que nós vamos falar depois. Então, definindo essa lâmina, o tempo de funcionamento do sistema por dia. Quantas horas eu tenho para irrigar aquela área por dia? Tem muita gente que fala, eu quero fazer um projeto para eu irrigar só à noite, para eu ter uma economia de energia, que é mais barato durante a noite. Então, esse projeto ele tem que ser feito pensando na irrigação somente à noite. Ou se não, eu posso irrigar o dia inteiro, só vou tirar aquelas 3 horas que é o pico. Então, eu posso fazer o meu projeto para 21 horas. Também no próximo slide, nós vamos falar sobre balanço hídrico e da cultura a ser implantada. Esse balanço hídrico, a gente vai ver mais para frente como utiliza esses dados. Só que são dados históricos de necessidade hídrica, de evapotranspiração de cada região, né? Então, cada projeto de irrigação tem que ser feito para uma região diferente. A gente não pode pegar como base um projeto que foi feito em Minas Gerais e trazer esse projeto e replicar ele aqui em São Paulo. Então, as regiões são diferentes, o clima é diferente, a necessidade é diferente. A demanda de água pela cultura. Qual que é a cultura? As fases fenológicas dessa cultura, cada fase da planta tem uma necessidade de água diferente. A gente tem que saber disso. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que pensar no crítico. Então, de todas as fases da cultura, todas essas diferenças de necessidade hídrica que vai ter ao longo do ciclo dessa cultura. Qual é o crítico? Aonde ela vai precisar de mais água? Então, a gente vai fazer o projeto pensando nesse ponto, que todos os outros a gente consegue atender. E qual o sistema de irrigação em relação à eficiência que a gente vai usar. Ok? No próximo slide tem uma continha, que isso é fácil até para todos vocês fazerem, para ter uma ideia. Às vezes a gente pensa, eu quero fazer um projeto de irrigação na minha propriedade, será que eu tenho água para isso? Então, essa conta é uma conta simples da gente fazer, né? O que ali é a vazão em metro cúbico por hora,
A é a área total em hectares, então não vamos pensar em setorização agora, vamos pensar só em tamanho de área total. O L é a lâmina de irrigação. Essa lâmina de irrigação, ela varia de cultura para cultura, tá? Então, essa é uma informação que você vai ter que buscar. Para tal cultura, a minha cultura é café. Qual que é a lâmina recomendada? A minha cultura minha cultura é citros. Qual que é a lâmina recomendada? Então, cada uma tem a sua. E o T é o tempo em horas por dia, que é aquilo que eu falei antes. Se a gente pode irrigar o dia inteiro, a gente utiliza 21 horas, tira aquelas 3 horas de horário de pico, energia é muito caro, e faz um projeto como 21. Ou se eu quero irrigar só de noite, esse tempo nosso vai passar de 21 para 9 horas, 10 horas. Tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre análise de água e ponto de captação. Então, a gente já falou do levantamento da área, já falou da necessidade de água que você vai ter, e agora vamos falar da qualidade dessa água e como captar essa água no reservatório, tá? Pensando que terá um reservatório. Uma coisa que é importante a gente saber é conhecer a água que a gente está usando para irrigação. Então, faz um teste dela, principalmente um teste de ferro. Ferro hoje eu acho que é um dos maiores causadores de problemas, assim, em sistemas de gotejamento, tá? Esse ferro ele vai aderindo à parede do tubo, à parede do gotejador, e as ferrobactérias vão se alimentando daquilo e soltando secreções, e essas secreções vão acabar entupindo o tubo gotejador. Então, hoje, o que a gente tem de problema? Ferro é o maior causador de problema. Como a gente resolve o problema do ferro? A gente não tem como tirar. Se você tem uma fonte de água que tenha ferro, a gente tem que contornar esse problema dali para frente. Lá no córrego, lá no rio, lá na represa, a gente não tira ele de lá. Vamos tirar para frente. E aí sim, a necessidade de construção de um reservatório. Ah, Igor, mas eu só consigo resolver esse problema se eu construir um reservatório? Não, mas é a melhor forma. Então, vamos pensar sempre no mais indicado, no que traz mais resultado para vocês. Então, seria a construção de um reservatório, como tem a foto ali na direita, tá? Como que a gente faria esse reservatório? Lá do córrego, ou lá da represa, ou lá do rio, a gente vai pegar, fazer uma captação, pôr um bombeamento, e vai jogar essa água dentro desse reservatório, em um lado desse reservatório. A nossa captação para o projeto, ela vai estar do outro lado do reservatório. Por que isso? Para a gente resolver o problema do ferro, a gente precisa construir uma cascata de aeração, que é a foto de baixo que está mostrando ali para vocês. Aquilo é um exemplo, ela não tem que ser feita exatamente como está ali, é basicamente uma aeração, você fazer uma cascata para quando essa água cair, ela borbulhar lá e gerar esse oxigênio, e esse contato do ferro com o oxigênio, ele tende a decantar. Então, o que vai acontecer? Olhem na figura de baixo ali, onde tem aquela cascata. Essa água com ferro, ela vai passar ali, vai ter essa aeração, e ela vai entrar no reservatório. A partir daquele ponto, ela vai começar a decantar esse ferro. E a sua captação para o seu projeto está lá do outro lado do reservatório. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar uma água livre de ferro, ou pelo menos com um teor muito menor do que quando estava no início. Então, a melhor forma hoje da gente resolver o problema de ferro é a construção de cascata, de aeração e de um reservatório. Tá? Tem outras formas, que é a aplicação de cloro ou a aplicação de peróxido, mas vamos pensar sempre na que mais traz resultado para a gente. No próximo slide, nós vamos falar sobre a definição do sistema de filtragem. É uma coisa muito importante também. Às vezes a gente faz um projeto muito bem feito, muito bem calculado, e a gente peca na filtragem. Então, você vai ter problema lá na frente por uma filtragem não adequada. Tá? O que depende dessa filtragem? Ela vai depender da qualidade da sua água. Basicamente isso. Tá? Então, qual que é a captação? É um poço, uma represa, um córrego, um rio, sei lá.
A água limpa, a água mais limpa que a gente tem dessas opções que eu falei para vocês é de poço, né? Então, tem uma água de poço, é uma água bem limpa, vamos utilizar filtro de disco. Por quê? Ele dá conta de filtrar a sua água. Agora, se a gente for passar por um córrego ou por um rio, a gente não tem muito controle daquilo, é muita coisa que desce, ainda mais folga corrente. Então, a gente precisa ter um filtro que consiga pegar partículas menores que estão em suspensão nessa água. Então, a gente já passa por um filtro de areia. Ele tem uma maior taxa de filtragem, ele consegue segurar essas partículas menores e te dá uma segurança maior no projeto. Então, vamos pensar, eu vou fazer um projeto de irrigação. Tá, qual que é a sua fonte de água? Ah, é poço. Podemos trabalhar com filtro de disco. Ah, não, é um córrego, é um rio. Já vamos passar para um sistema de filtragem de areia. Tá? Não que não possa utilizar o de disco, mas o filtro de areia é o mais indicado para esses casos. No próximo slide tem algumas fotos, né? A foto de cima ali do filtro de disco seria um conjunto de filtros de disco automático, né? O que seria esse automático? Você não precisa parar o seu sistema e lavar esse filtro. Ele mesmo se retrolava, né, que a gente fala. Antes dele e depois dele, geralmente nos projetos o pessoal sempre coloca um manômetro para você pegar pressão. Então, se você, imagina assim, eu tenho uma pressão que está saindo da minha bomba, ela vai passar dentro do meu filtro e vai sair uma outra pressão depois do meu filtro. Se o seu filtro estiver muito sujo, ele vai consumir muita pressão de água ali dentro. Então, a pressão depois do filtro ela vai ser muito baixa. Então, ele tem um controladorzinho, um sensor, que ele consegue entender isso, que o filtro está sujo, então a pressão está perdendo demais, e ele retrolava esse filtro sozinho. Então, isso chama retrolavagem. Embaixo, na foto de baixo, é um filtro manual de disco, que já é um filtro que você vai colocar lá no teu sistema, depois da bomba, e sempre que esse filtro sujar, você tem que desligar o seu sistema, abrir ele, limpar o filtro, colocar de novo e ligar de novo. Tá? Uma alternativa para a gente não precisar desligar o sistema seria, por exemplo, a tua vazão do teu projeto, somente um filtro de 2 polegadas ou 3 polegadas ele vai atender a tua vazão. Então, o que geralmente a gente faz? Vamos colocar 2, porque sempre que você for lavar um, você isola ele e deixa que o outro trabalhe. Ele aguenta essa vazão. Então, você nunca vai precisar desligar o seu sistema. É para otimizar o seu tempo, né? E na direita é uma foto de um conjunto de filtro de areia. O filtro de areia ele tem que sempre ter a retrolavagem, né? Você não vai lavar o filtro de areia manualmente. Então, ele vai trabalhar da mesma forma como o filtro de disco. Quando a pressão de entrada e a pressão de saída forem muito diferentes, o filtro se retrolava sozinho, ou você pode fazer uma programação de horas. Então, eu quero que o filtro se retrolave de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas. Ele vai fazer isso, é uma programação da mesma forma que você faz a programação da irrigação. Tá? Um cuidado que tem que ter com o filtro de areia é que ele não pode ficar muito tempo sem retrolavar. Se aí você começa a causar um problema de compactação na areia, ele perde essa taxa de filtragem. Mas se você tiver uma água muito limpa, que acaba não sujando ele muito, né, faz uma programação por horas, de 3 em 3 horas, aí você fazer uma retrolavagem. No próximo slide, então, a gente já definiu qual que é o sistema que a gente vai usar, qual que é a cultura que a gente vai usar, a quantidade de água que a gente vai usar, a área que a gente vai irrigar e o sistema de filtragem. Daqui para frente nós vamos ver qual gotejador que a gente vai usar. Tem vários tipos de gotejadores no mercado, e a gente tem que saber para a sua propriedade, para o seu caso, qual que é o certo para ser usado. Tá? Então, o que vai depender? Quando você vai pensar, eu vou fazer um sistema de irrigação, que gotejador eu uso? Então, o tipo do teu solo. É um solo argiloso, é um solo médio, é um solo arenoso. Isso é uma informação extremamente importante, tá? A vazão disponível que eu tenho. Então, quanto de água que eu tenho para irrigar?
Porque eu vou fazer esse projeto baseado na quantidade de água que você tem. Então, eu vou separar lá os setores e eu vou usar uma configuração de gotejador, que vai depender também do espaçamento de plantio que você tem. Vou usar uma configuração que fique dentro da quantidade de água que você pode usar. A lâmina necessária, como eu falei para vocês, é de acordo com a cultura e é de acordo com o local, tá? E o comprimento de linha de plantio. Então, lá dentro do teu bloco, qual o comprimento da linha plantada? Isso interfere também, eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Os gotejadores hoje, os tubos gotejadores, eles se dividem em dois grupos, né? Os gotejadores autocompensados e os gotejadores não autocompensados. O que é um gotejador autocompensado? Todo gotejador tem uma faixa de pressão que ele trabalha. Então, é no mínimo tanto e no máximo tanto. Cada gotejador tem o seu. Dentro dessa variação de pressão de trabalho, se tiver entre o máximo e o mínimo, todos os gotejadores tendem a ter a mesma vazão durante toda a linha. Então, todos ali, se o seu gotejador, a vazão nominal dele é de 2,3 litros por hora, se você manter a pressão dentro da pressão de trabalho dele, todos os gotejadores que estão dentro daquele bloco tendem a pingar, vamos dizer assim, 2,3 litros por hora em todo o bloco. Então, a tua uniformidade é muito alta. Por esse motivo dele conseguir controlar essa diferença de pressão, por conta daquela membraninha ali, ó, na foto da direita tem um gotejador aberto. Tem uma membraninha de silicone. Essa membraninha é que faz esse gotejador compensar a diferença de pressão e jogar sempre a mesma quantidade de água, tá? Então, eles podem ser usados em comprimentos de linha maiores, porque no início da linha você tem uma pressão maior, né? Ou vamos pensar num exemplo, eu acho que fica mais fácil da gente entender. Imagina que você vai fazer um projeto de irrigação e a tua bomba está no ponto mais baixo e a tua área está no ponto mais alto. Então, no início da tua área, você tem uma pressão maior. E lá no final da tua área, que está no ponto mais alto, você tem uma pressão menor. Se você tem um gotejador autocompensado, ele consegue fazer essa compensação e lá embaixo, lá em cima vai cair a mesma quantidade de água. E dentro da linha a mesma coisa, você vai perdendo pressão durante a linha. Então, no início da linha e no final da linha, você vai ter a mesma quantidade de água também, tá? Passando para frente, os gotejadores não autocompensados. Então, eles não conseguem compensar essa diferença de pressão. Então, se você tem um ponto com maior pressão, ele vai ter uma vazão. Se você tem um ponto com menor pressão, ele vai ter uma vazão diferente. Então, já é um gotejador que a gente não pode usar com comprimentos de linha muito grandes. A gente vai ter diferença de pressão dentro dessa linha. Então, se ele não compensa, imagina, dentro do teu bloco, da tua área, você já vai ter variação. Imagina se você tiver variação dentro da mesma linha também. Então, isso começa a te trazer problemas. São gotejadores que devem ser usados ali em culturas de ciclo curto, por pouco tempo, uma safra, 2 safras no máximo, que você não vai ter ele. Geralmente são gotejadores com parede muito fina, você não vai utilizar ele por muito tempo. Então, linhas menores e geralmente em plantas de ciclo curto, tá? Por conta dessa não compensação da vazão. No próximo slide, falando mais específico agora, vamos dimensionar um projeto. A gente já tem informação do local, já foi feito um levantamento topográfico lá. O clima, a gente já sabe aonde é a propriedade, já pegou as informações desse clima. A cultura, qual que vai ser implantada, é café, citros, cana, tomate, grãos. Tem que saber qual que é, porque cada uma tem uma demanda hídrica diferente. O objetivo da irrigação, o certo é que seja para aumento de produtividade e aumento de lucro, né? Então, a gente vai calcular um projeto para você ter retorno do que você está investindo. A quantidade de água disponível que você tem na propriedade, então o projeto vai ser feito em cima disso. Não adianta a gente fazer um projeto que você vai precisar de muito mais água do que você tem lá. Então, ele não vai funcionar para você. Pode ser o melhor projeto do mundo, mas para você ele não vai fazer sentido.
Então, ele tem que ser dentro desses limitantes, a energia que você tem disponível e o tipo do teu solo, que também, como eu falei lá no começo, é de extrema importância. Tá? Então, para o próximo slide. Todo projeto ele tem que ser calculado para período crítico. Então, a demanda hídrica de uma cultura em estádio vegetativo e reprodutivo, ela é diferente. Nós vamos precisar sempre fazer um projeto pensando na época que a planta mais precisa de água, e também nós vamos fazer um projeto pensando que não vai ter chuva. Então, é o crítico do crítico, onde ela mais precisa de água, e vamos imaginar que não vai cair uma gota de água. Então, o seu projeto ele tem que ser feito nessa situação, tá? Então, para o próximo slide, tem uma figura que vai exemplificar o que eu estava falando para vocês em relação à necessidade de água. A planta em estadio inicial, que está ali embaixo, KC-INI, ela vai ter uma demanda hídrica, ela vai precisar de uma quantidade de água para se desenvolver, para continuar o seu desenvolvimento, e essa necessidade hídrica ela vai aumentando com o passar do tempo, vai aumentando com o avanço do ciclo dessa cultura, até ela chegar num ponto máximo, que seria ali o máximo de água que a planta precisa naquele estadio, então naquela fase que ela está. E depois a tendência é sempre diminuir. No próximo slide tem uma figurinha um pouco mais didática, eu acho que dá para ver melhor. Então, essa linha laranjada aí, imaginem que seja a necessidade hídrica da planta, a quantidade de água que ela precisa para desenvolver seus processos. No início, que é aquela planta pequenininha, ela precisa de uma quantidade de água, isso vai aumentando com o desenvolvimento da cultura até chegar num ponto máximo. Nesse ponto máximo, ela estabiliza durante um tempo, e é esse ponto que a gente tem que usar para fazer o sistema de irrigação, o projeto de irrigação. É esse dado de necessidade hídrica que é utilizado. E depois ele tende a descer, como eu falei para vocês antes. Em relação ao dimensionamento do projeto de gotejadores, então aquilo que a gente estava falando antes, eu vou colocar um gotejador, a configuração do gotejador. É um gotejador a cada quantos centímetros? Qual é o espaçamento desse gotejador? Muita gente hoje acha, né, que o gotejador ele tem que ser um por planta. Então, ele tem que estar no pé da planta. Não é bem assim, tá? Eu vou explicar para vocês mais para frente como que a gente faz esse cálculo e o porquê não é bem assim. Não adianta eu falar que não é e não mostrar o porquê. Então, vou mostrar para vocês o porquê não é assim e como é feito esse cálculo, para saber lá na tua propriedade qual o melhor a ser utilizado. Tá, no próximo slide é um exemplo básico, não vou ficar fazendo muita conta aqui para vocês, que eu acho que não fica legal, mas é um panorama histórico de evapotranspiração de uma determinada região, cada região tem a sua, de todos os meses. Então, a gente pega lá o mês mais crítico, durante o ano todo. É esse mês que a gente vai usar para determinar a lâmina da tua irrigação. Então, esse mês tem 31 dias, então a gente pega a necessidade total, que seria 113, divide por 31, daria 3,6 milímetros dia. Essa seria a sua necessidade de água, tá? Só que esse 3,6, ele é um dado bruto. Agora a gente precisa adequar a sua realidade, né? Qual é a sua cultura? Então, aquele KC que a gente mostrou naquelas figuras ali atrás, de necessidade hídrica da cultura, para o café, que foi o exemplo que eu utilizei aqui, o máximo dele, aquele pico que ele chega e estabiliza, é 1,2. Então, eu vou pegar essa lâmina que apareceu aqui para mim, dividindo pelos dias, e eu vou multiplicar por 1,2. E eu vou chegar num 4,32. Ah, é isso agora? Não. Tem mais um ponto quando a gente fala de gotejamento, que seria o coeficiente de localização. Porque eu não vou irrigar a área toda. Eu simplesmente vou irrigar a faixa de plantio. Então, todo o resto, eu não estou jogando água lá. Então, eu tenho que compensar isso. Então, no caso aqui, o coeficiente de localização do café foi 0,5.
Então, multiplico isso por 0,5, eu vou chegar em 2,16. Agora nós estamos chegando num número mais real, tá? A cultura do café, geralmente, ela vai estar entre 2 e 2,5 milímetros dia, a necessidade dela, tá? Então, aqui 2,16, que é o que a gente encontrou, só que a gente tem que descontar a eficiência do sistema, que não é 100%, e nenhum sistema é 100%. Então, eu divido por 0,9, eu vou chegar aqui naquele local, para aquela cultura, eu preciso de 2,4 milímetros dia. Então, todo projeto tem que ser feito esse cálculo. Não tem como você fazer um projeto e não levar em consideração o principal dele, que é a quantidade de água que você vai precisar, tá? No próximo slide, vamos dar um foco para o solo, que é extremamente importante também. Com as análises do solo, se tiver melhor, tá? Mas a gente tem, com experiência, a gente consegue saber como vamos utilizar. Mas é a determinação de capacidade de campo, que é a máxima quantidade de água que o solo consegue reter. O ponto de murcha permanente, que é aquele ponto que a partir dali a planta não tem força para retirar água do solo mais. Então, mesmo que tenha água no solo, a planta não consegue absorver essa água. Então, ela vai passar por um período muito grande de estresse, se não for resolvido logo. E a velocidade de infiltração dessa água. No próximo slide aqui, é um exemplo, uma figurinha que eu acho que fica melhor para a gente ver. Aquela hora eu falei para vocês que não, o certo, né, não seria a gente colocar um gotejador por planta. Nessa foto da esquerda dá para entender o porquê. Eu preciso colocar um gotejador espaçado do outro, pensando que quando começar a gotejar e ele vai abrindo, porque o solo abre essa umidade, né? Que a umidade que vai abrir de um gotejador, que a gente chama de bulbo úmido, vai encontrar com a do outro. Então isso depende exclusivamente do teu solo. Se for um solo argiloso, ele abre mais, a tendência é ele abrir mais e descer menos. Então eu consigo utilizar gotejadores espaçados um pouco mais. Por exemplo, gotejadores a cada 75 centímetros um do outro. Estou dando um exemplo. Quando a gente passa por um solo médio, que já aí seria a figurinha da direita, a primeira é um solo argiloso, a do meio é um solo médio, e a da direita lá, que é da cor de areia mesmo, é um solo arenoso. Então, ali é o comportamento da água no solo em cada um desses três tipos de solo. Então, o solo argiloso, ela desce menos e ela abre mais, então tem a opção de usar gotejadores mais espaçados. Um solo médio, ele abre bem, mas não tanto quanto o outro. Então, ali eu vou utilizar um gotejador talvez um pouco menor. Isso tem que ser feito um teste na propriedade para saber. E um solo arenoso, aí sim, vocês veem que a diferença ali é muito grande da quantidade que esse solo consegue abrir esse bulbo. Então, a tendência sempre que em solos arenosos eu encurte um pouco o espaçamento entre esses gotejadores para eu garantir que um bulbo úmido encontre com o outro e formam essa faixa úmida que é a figura da esquerda. O objetivo da irrigação localizada por gotejamento é formar uma faixa úmida e não pingar planta por planta. Beleza? No próximo slide agora, a gente já está finalizando. É só um exemplo, que é um exemplo real, que realmente aconteceu. Foi um projeto que realmente foi feito, né? Nessa primeira parte, foi o primeiro projeto que nós fizemos, e ele foi pensado com todos aqueles parâmetros que a gente falou, todas aquelas coisas que devem ser pensadas em um projeto, e nós chegamos nesse projeto. A ficha técnica dele, os dados estão aí nessa tabelinha. O que eu queria que vocês olhassem é a vazão máxima permitida, que é a penúltima linha lá embaixo, 45 metros cúbicos por hora, 2 itens acima, número de operações 6. Então, esse projeto está com 6 operações, com uma vazão de 45 metros cúbicos por hora, e ali em cima, lâmina 2,43, que foi, depois de todos aqueles cálculos, nós chegamos nesse valor. Então, esse projeto está feito dessa forma. E aí ele me falou que não, tinha outros projetos, tal, e que ele queria que eu fizesse um igual o que as outras pessoas estavam fazendo para ele, vamos dizer assim. E que seria um projeto, segundo ele, exatamente igual ao meu, só que com 8 setores e com uma vazão menor. Então,
a bomba ficou menor, a tubulação ficou menor e tal. Eu sabia o que ia acontecer com isso, logicamente eu ia derrubar essa lâmina, mas eu fiz esse projeto para mostrar para eles. Então, é no próximo slide. Eu fiz exatamente do jeito que ele me pediu, seria um projeto com 8 operações, vocês podem ver que já está diferente ali, são 8 operações. E a minha vazão, que era de 45, ela passou para 33. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive uma diminuição no tamanho do motor, eu tive uma diminuição em PM de tubulação. Então, ficou um projeto, pensando financeiramente, mais barato, tá? Só que a gente vai ali para cima na lâmina e a gente compara com o anterior, que era 2,43, que era o que tinha sido feito com base em todos aqueles cálculos, e a gente passou para 2,12. Então, o que acontece? Esse projeto é um projeto ruim? Não. É um projeto que vai ficar mais barato, mas ele não vai te atender 100% naquela época crítica. Então, uma dica que eu dou para todos vocês, sempre que forem fazer um projeto de irrigação, se atentem muito à lâmina que tem esse projeto, em milímetros por dia. É o principal dado que você vai ver dentro do seu projeto. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado a todos. Um abraço, até a próxima.